Bolsonaro foi o primeiro presidente a deixar no caixa 54 bilhões. Foi o primeiro presidente da história a deixar o caixa no azul. E isso porque nós tivemos os reflexos da guerra, nós passamos pelo pior momento que foi da Covid, nós tivemos o problema em Brumadinho. Mas, meus amados, são prioridades. O que era prioridade para uma primeira-dama que não foi eleita, que poderia estar em casa, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida? Mas umas têm vocação para trabalhar, infelizmente outras para viajar. E eu sei porque eu estou aqui. E eu falo que Bolsonaro podia sim ser um excelente socialista, porque não entende de marca, não sabe de nada, não tem apego com nada. Diferente dos capitalistas travestidos de socialistas, que pregam que não vive, que são socialistas até se deparar com uma bolsa de grife, uma gravata maravilhosa de grife. Eu posso usar grife porque eu defendo a economia liberal, eu defendo sim as empreendedoras, eu defendo o agro. Agora, eles não. Discurso falido. Prega o que não vive, enganando o povo. Mas esse é o momento que eu creio que Deus vai libertar o nosso povo brasileiro. Porque o povo está vendo, infelizmente o povo está gemendo. E através desse momento de dor, as pessoas vão começar a entender o que é política. Os reflexos de você colocar governantes que não querem trabalhar por vocês. Que não pensa no país, que não pensa em melhorias, e sim pensam em melhorias para si próprio. Quantas ações do desgoverno? E aqui, mulheres, eu quero falar para vocês. Não pense, as pré-candidatas, que vai ser fácil, porque não vai ser. A mulher, ela sofre a violência política, ela sofre o assassinato de reputação todos os dias, porque desde quando eu coloquei os meus pés na presidência da República, é só isso que fazem comigo. Me acusaram de ter furtado 261 móveis. Eu fiquei 1 ano sendo atacada. 1 ano esse desgoverno assassinou a minha reputação. Mas e sabe o que é? Articulação para comprar sem licitação os móveis de luxos que eles gostam, que eles precisam. Mas eu sempre falei aonde os móveis estavam. Estava no depósito de número 5, só que a verdade era deles naquele momento. Os grandes veículos de comunicação, infelizmente, eram deles, né? Não era nosso. Mas a verdade, ela prevalece. E quem me justifica é Deus. E aí, a gente vê que uma pessoa, um jornalista pede uma lei, que é a Lei de Informação e Transparência, e aí começam a aparecer os móveis. Começa a aparecer do nada, 70, 80, 200 vezes. Ah, mas aí quando apareceu, mas estavam todos danificados. Então, eles têm sempre... Beijo, amor. Então, eles têm sempre uma forma para assassinar a sua reputação, para matar a sua alma. Eles governaram numa época que eles podiam mentir, roubar e nada acontecia. Hoje, primeiro que tá complicada a situação, né? Mas ok. Fez uma errada, deu print, o print é eterno. Glória a Deus por esse Instagram. Glória a Deus pelo veículo de comunicação, porque nós ainda temos alguns sérios que levam à verdade. Mas a gente vê que aquele slogan de união e reconstrução, união de corruptos e reconstrução de Caixa 2, de corrupção, dos esquemas. É isso que nós estamos vendo. E nós não estamos aqui falando mal, não. Nós só estamos falando das ações. Nós só estamos falando daquele que falava que o meu marido era um misógino, mas que só usou as mulheres para subir a rampa. Sim. É o que agora fala que a mulher, ela é a pessoa que pare, a pessoa que menstrua. Não, nós somos mulheres abençoadas, mulheres escolhidas por Deus, mulheres valiosas, que Deus nos entregou o melhor e maior dom, que foi o de gerar vida. Vida. E junto com esse dom, ele acrescentou intuição, fé, resiliência, amor visceral. E é esse dom, e é esse amor que nos faz ter um olhar especial para a política. É esse amor que faz a gente ter um olhar especial para as pessoas que mais precisam. É esse olhar especial que nos motiva a trabalhar por aqueles que precisam da gente. E nós precisamos entender a nossa força, porque nós somos mulheres fortes.
E nós estamos vendo que esse é o momento que Deus permitiu a gente comparar entre um governo justo que cuidou do povo e um governo ímpio que está fazendo o povo gemer, que está fazendo o povo sofrer. Porque, olha só, eles podem viajar, sim, podem viajar. Os pombinhos estão em eterna lua de mel. Eles podem viajar. Nós viajávamos e ficávamos em embaixadas que são maravilhosas. Isso, sabe o que é? Responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Você pode viajar, mas você tem embaixada. Por que tem que ficar nos melhores quartos? Aí você olha as contas. 2 meses de viagem dos pombinhos, 66 milhões. Pelo amor de Deus. Quanta coisa a gente podia fazer com esse valor? Aí ele pega, né? E ele gasta no ano passado, em aluguel de carros de luxos, 16 milhões, tá? Podendo pagar o 13º do Bolsa Família para 28 mil mães, tirando daquele que precisa. Não tem vergonha na cara. Aí sabe o que ele faz? Aí eles pagam um único comercial de 1 minuto, 4 milhões, tirando 7 mil mães do 13º do Bolsa Família. O governo, desse atual desgoverno, é de prioridades, mas a prioridade de tirar de quem precisa. De tirar de quem precisa. Mas a verdade, ela sempre vai prevalecer. Sempre. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Sabe por quê? Meu marido me deixava descabelada. Ele comprou aquela moto, aí ele pegava a moto dele, ia lá para a cidade satélite, deixava a segurança toda, o general Heleno, coitado, sofrendo. Ele falava, olha, primeira-dama, toda vez que o presidente Bolsonaro sai, eu envelheço 20 anos. Eu falei, amado, então vamos orar para você não morrer, porque o negócio está difícil. Ele ia abrir a geladeira do povo, da manicure, daquele que tinha um trabalho informal, para saber... Ele conversava com as pessoas, para saber o que estava acontecendo. Ele queria saber o que estava acontecendo com as pessoas. Aí você vê o outro lado, que na época da campanha são tantas promessas que se dissolvem. Promete a picanha passadinha na farinha de mandioca e não tem nem abóbora para o povo, porque a verdade é essa, né? Eu acho que ele mentalizou picanha, mas quer entregar abóbora para as pessoas. Aí ele pega, nesse luxo de 66 milhões em 2 meses de viagem, ele vai ter que reduzir, ele corta o farmácia popular, ele corta o Vale Gás, ele tira da educação, ele tira da saúde, ele vai cortando. Aí sabe o que ele faz? Ele aumenta os impostos e quem vai pagar a conta somos nós. Aquele que ele falou na época da campanha, que ele ia cuidar, hoje ele está tirando, é o sanguessuga que está arrancando o mínimo das pessoas. E aí você vê a taxação das nossas blusinhas, da Shein, da Shopee. É isso. E ele usava lá seus veículos de comunicações, a sua articuladora política, para dizer que isso não ia acontecer. E está acontecendo, porque é uma falácia. Assim como o vice. Eu sei a minha missão, porque era aquela mulher que tinha aversão à política, que falava que a política era lugar de gente corrupta. Hoje eu entendo que tudo passa pela política, que a política ela é uma ferramenta de transformação. E que se você entender que o seu gás, a sua segurança, a sua saúde, a cultura, a educação dos seus filhos vai passar pelo Congresso, você vai mudar a sua forma de pensar sobre a política. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm esse entendimento. E o PL Mulher, ele quer estar aqui para ensinar, para educar, para falar para vocês, entendam sobre política, porque nós precisamos dela. Por muito tempo, os cristãos foram negligentes, eu me incluo nessa. Porque nós tínhamos a mania de falar que política e religião não se misturava. Mas lembre-se, antes de sermos cristãos, nós somos cidadãos, que pagamos os nossos impostos e temos que exigir os nossos direitos. E trabalhei muito. Assim que eu cheguei, eu queria homenagear o Ronaldo.
Cheguei e foi o primeiro protocolo que nós criamos. O primeiro protocolo de diretrizes para epidermólise bulhosa. Demora 11 meses para você criar um protocolo, volta para a sociedade, eles fazem ali o ajuste, mais 3 meses entregamos. Infelizmente, Ronaldo voou para os braços do pai. Eles são considerados borboletinhas porque eles trocam a pele. Mas, com certeza, a nossa comunidade EB está sendo beneficiada por esse trabalho. E eu falo para vocês quanta coisa nós fizemos. Investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento dos raros. Incluímos a medicação AMI tipo 1 no SUS. Teve a inserção dos autistas no censo de 2020. Tivemos a carteirinha batizada com o nome do filho do Marcos Mion, Romeu Mion, a carteirinha do autista. No ano de 2019, no primeiro ano, nós conseguimos a pensão vitalícia para as mamães com crianças com microcefalia. Nós fizemos a alteração do teste do pezinho de 6 para 50 e eu recebi uma mensagem há pouco tempo de uma mãe me agradecendo por essa ampliação, que ali foi descoberta uma doença metabólica, ela não ia matar os neurônios do seu filho porque ela tinha recebido o diagnóstico dele. Nós trabalhamos com o ministro Gilson, fizemos o turismo acessível, o parque acessível. Nós fizemos a primeira jornada cultural dos raros, com documentários, livros escritos. Eu não tenho tudo de cabeça, mas eu falo para vocês que eu trabalhei 4 anos da minha vida como primeira-dama, e isso não compensa para alguns veículos de comunicação noticiar. Nós sabemos que alguns são vendidos, e eles não querem mostrar o que é bom e nem a verdade, mas eu fico feliz porque, numa reunião em Manaus, eu recebo uma pessoa que me agradeceu por algo que o programa Pátria Voluntária, que é um programa de governo, que eu fui presidente, eles receberam ajuda no momento mais difícil. E a nossa ajuda chegava nos lugares mais remotos, os ribeirinhos eram ajudados. Nós fizemos o projeto Abrace o Marajó, nós estivemos ali vendo a realidade. E a Damares era tida como... O povo fazia chacota com a Damares por ela falar da realidade do Marajó. E precisou de Deus levantar uma moça com uma canção para que os artistas pudessem... acontece isso mesmo no Marajó? E a minha amiga teve a sua reputação assassinada por tanto tempo, tida como louca, por falar a realidade daquele lugar. Ela fala a verdade, ela não é louca, não. Louco é quem finge que não está vendo e sacrifica um povo inocente, e maltrata, e não cuida. Mas não tem problema, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, e ela fala que Deus dará a paga, a recompensa pelo trabalho das suas mãos. Você está fazendo bem ou você está fazendo mal? Isso é certo. Céu e terra passará, mas a palavra de Deus ela não passará. E eu confio em Deus. Eu confio porque aqui está falando uma mulher que recebe e vai receber pedradas. Mas eu sei a minha missão no Brasil, eu sei que Deus me colocou aqui para trabalhar por aqueles que mais precisam. Podem me atacar. Eu sei quem me justifica. Nós criamos a Diretoria de Políticas para a Educação de Surdos, a DIPEBs, pela primeira vez na história no MEC. Os surdos ficaram 35 anos esperando uma cadeira no Conselho Nacional de Educação e, pela primeira vez, os surdos tiveram representação no esporte, onde nós apoiamos as Surdo-Olimpíadas. Nós trabalhamos muito, meus queridos. Eu ficaria aqui um dia falando só do trabalho de uma primeira-dama que não foi eleita, mas que ama e se preocupa com o povo. Eu não precisei passar por nenhuma dificuldade em relação a ter um filho com doença rara. Eu não tive um filho surdo, eu não sou uma mãe atípica, eu não tenho um filho com deficiência, mas Deus colocou esse amor no meu coração. Mas Deus coloca esse amor no meu coração e eu entendo, porque quando nós estamos passando pela prova, a gente não entende o que está acontecendo. Mas depois as peças vão se encaixando. Eu entrei no voluntariado aos 14 anos de idade. Aos 35 anos, eu começo a trabalhar com surdos. Eu fico 2 anos no Lixão, no Rio de Janeiro. E ali eu vejo que Deus me forjou naquele lugar.
porque eu vi a realidade daquelas crianças, que tinham um lixão como local ali, o seu lote para poder brincar, dali tirava o alimento, dali tirava um brinquedo. E eu vi uma mãe cortar um lençol de casal, cortar em 5 pedaços para cobrir os seus filhos. Eu vejo que Deus me levou para ali para que eu entendesse o momento que nós iríamos passar no Brasil, como primeira-dama. E eu falo que eu trabalhei todos os dias, sim. Prova disso é o nosso programa Pátria Voluntária, que infelizmente está parado. Com 200 mil seguidores, tinha na época, e 600 mil voluntários cadastrados, porque essa é a pauta que arde o meu coração, o voluntariado. E nós incentivamos e fomentamos o voluntariado no Brasil, e olha que eu fui criticada por incentivar mão de obra sem remuneração. Pelo amor de Deus, gente. Você ser voluntário é você ser uma pessoa melhor. É você ter um coração quebrantado, é você conseguir se colocar no lugar daquele que está precisando. E graças aos nossos voluntários, hoje a história do Rio Grande do Sul está sendo diferente. E eu colho isso dentro da minha casa com as minhas filhas, porque sempre levei elas para a ação social, sempre levei elas para ver a realidade das crianças no lixão. E a minha filha, 1h da manhã, chegando com seus amiguinhos, porque fizeram uma campanha para comprar água, e ela tinha que viajar 5h da manhã, eu também, e às 3h da manhã nós fomos fazer, a minha filha de 22 anos, nós fomos fazer as malas, e tanta maldade, e tanta crueldade de alguns veículos de comunicação, de desinformação, vamos falar assim. Falaram que a minha filha tinha feito Pix, induzindo as pessoas que a minha filha estava ganhando Pix, às custas da desgraça do Rio Grande do Sul. Minha filha ganhou, arrecadando com seus amigos adolescentes, R$3.000, compraram água, e eles estavam felizes ali, 1h da manhã, eu incentivando eles, morrendo de sono, tendo que preparar a mala, incentivando isso, minha filha, faça isso mesmo, ajude o próximo, é isso mesmo, se você não sentir a dor do próximo, tem por que você estar mais aqui. E aí ela ficou tão triste, eu falei, não fique triste não, só faça as contas, mostre o que entrou, o que você gastou e continue trabalhando, porque aqueles que estão falando de você é porque tem tempo para falar, porque não está fazendo nada. Então, não deixe isso entrar no seu coração. Eu vou fazer a foto com vocês. É por isso que o atual desgoverno tem medo das redes sociais, porque através das redes sociais, hoje o print é eterno. Eles governaram numa época que eles podiam mentir, roubar e nada acontecia. Hoje, primeiro que tá complicada a situação, né? Mas ok. Fez uma errada, deu print, o print é eterno. Glória a Deus por esse Instagram. Pela primeira vez eu assisti mais da metade da palestra de vocês aí e confesso que fiquei emocionado também. Em especial com a aparição da Amália aí no final. Até porque ontem eu estive com o cowboy, né? Que eu chamo aí daquela pessoa, aquela metade dela que a deixou aqui na terra. Aqui. E tive no evento de rodeio em Americana. E no final, se a Michela estivesse lá, eu sei que ela me proibiria. Mas dei 3 voltas a cavalo, uma arena com aproximadamente 40 mil pessoas. Quando chegar em casa, a gente conversa. 40 mil pessoas, e as pessoas realmente gostaram dessa... Dizer a todas vocês que, assim como ela disse agora há pouco, que me deu liberdade para andar pelo Brasil, porque eu decidi vir candidato a presidente, após a reeleição daquela senhora em 2014. E confesso que nem eu acreditava, mas aconteceu. E nós fizemos o que poderiam fazer, mas o mais importante, escolhemos pessoas competentes e decentes para estar ao nosso lado, no cargo de ministros e secretários. E passamos 4 anos com problemas, né? A Covid, a guerra, a crise hídrica, mas entregamos o Brasil com caixa de 54 bilhões de reais. E mais ainda, ao longo do nosso mandato, nós triplicamos o valor do Bolsa Família com responsabilidade final. Responsabilidade fiscal. Vocês se lembram? Tinha gente que ganhava R$50 de Bolsa Família, outros ganhavam 300. E no final, conosco, todo mundo passou a ganhar no mínimo R$600. E mais ainda,
Como disse uma secretária da Michelle agora há pouco aqui, que me fugiu o nome dela, até gostei das palavras dela, ela fez apenas um equívoco, né? Quando falou que o preço do arroz era R$ 20. Então, um pacote de 5 quilos que era R$ 20. No resto, ela foi perfeita na sua análise. E nós, então, com responsabilidade, triplicamos o valor do Bolsa Família. E também, essa liberdade que a Michelle me deu, eu não mando nela, ela é quem manda em mim, né? Ela está tendo para, em alguns momentos, sem a minha presença, participar do PL Mulher em algumas capitais do Brasil, como agora, em Teresina. Eu queria acrescentar uma coisa para vocês, para ir para o encerramento. Eu estive por 3 meses nos Estados Unidos. E lá há um movimento migratório entre os estados. O Estado democrata lá é o mais socialista, é o mais de esquerda. E o republicano é o da direita. E esse movimento migratório era desses estados democratas, socialistas, para os outros estados republicanos, os capitalistas. Olha só, não há diferença no Brasil para onde vão, né, os nossos movimentos migratórios do Brasil. Geralmente, ou melhor, são do Nordeste para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e muito pouco para o Norte. Então, a grande massa de pessoas que se movimentam no Brasil são dos 9 estados do Nordeste para outros estados. Mas por que isso? Ninguém quer deixar sua terra natal. Eu reagi muito quando saí de Eldorado Paulista, uma cidade pequena, para ir para Campinas, cursar a Escola Preparatória de Cadeia do Exército. Eu reagi muito. E aí, não há, também é igual. Ninguém quer deixar o seu sertão, a sua Teresina, seja lá a cidade que for. Mas vai por necessidade. E por que tem necessidade maior a região Nordeste? Porque quem administra vocês há 20 anos é a esquerda, é o PT, é o PCdoB, é o PSOL, são esses partidos de esquerda, que vivem do capitalismo, os seus líderes, né? Mas preferem para vocês, mais humildes, o socialismo e até mesmo o comunismo. Então, o que está errado aí é a classe dirigente, né? A elite rica, dirigente desses partidos, que condenam vocês a viver numa situação mais difícil. Inclusive, nega a vocês uma educação de qualidade. As melhores educações do Brasil estão nos estados aqui do Sul e Sudeste. E a pessoa educada, ela vence a barreira da pobreza e ela vai criar sua independência e ser feliz economicamente. Então, essas escolhas, que são voluntárias, que se faz de 2 anos no Brasil, é que condena parte, ou a maior parte desses da região Nordeste, a situação econômica é difícil. Então, as escolhas interferem no futuro das nossas vidas, né? E vocês, como a senhora Michelle falou agora há pouco, das escolhas, né? Temos eleições, votem com razão e não com emoção ou coração. Não vote no candidato que é pobrezinho, se faz de coitado, tá? Tem um discurso muito bonito, mas na vida pessoal é completamente diferente. Vocês têm que votar em alguém que represente vocês e tenha a competência para mexer com papéis, interpretar uma lei, propor outra lei, e o mais importante, fiscalizar os prefeitos da região. Concluindo mais uma vez, pela segunda vez, nenhum município do Nordeste deixou de receber dinheiro em meu governo. Como não tivemos corrupção, fechamos essa torneira, sobrou dinheiro para todo mundo. Nenhum município do Nordeste atrasou o pagamento da terceira, pelo menos que eu tinha tido conhecimento. Porque o dinheiro chegava a vocês e eu tratava todo mundo, como ela disse, na lei aí dos monoculares. O projeto era de um parlamentar do PT e assim mesmo, né, eu sancionei. Não fui olhar o partido dele, não, vamos vetar aqui e lá na frente um parlamentar mais à direita apresenta o projeto e a gente sanciona lá na frente. Nós sancionamos esse projeto, que era de um parlamentar do PT, por coincidência, no dia do aniversário da Michelle e da Mali. Eu até digo, né? A minha diferença da Michelle é apenas um dia. Eu sou nascido 21 de março, ela é 22. Então, ela é um dia mais
nova do que eu. Mas tudo bem. E ela disse que mulheres sábias, né? Que eu procuro chamar, além de sábias, mulheres que têm iniciativa. Elas identificam as suas famílias, identificam o seu país. Então, vocês têm que procurar entrar na política, não por cota, mas por vontade de querer ajudar o próximo, se doar, se entregar, fazer o que tem que ser feito. E nós temos certeza que, dessa forma, já que vivemos num país maravilhoso, que ninguém tem o que nós temos, são riquezas minerais, biodiversidade, água doce, terras férteis para a agricultura, belezas naturais, clima aprazível e o que é mais importante, um povo altamente misturado, bonito, trabalhador, decente e ordeiro. Então, com essa massa, nós temos como realmente fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e não ficarmos apenas no discurso, ouvindo em grande parte, né, pessoas que têm bom discurso, mas de prática não condizem com a necessidade e não se preocupam com o interesse do seu país. Então, a todos vocês aí presentes, parabéns pela iniciativa, parabéns por estarem aí no sábado, né? E por ouvir essa pessoa que eu só posso elogiar porque é a minha esposa, a dona Michele. Um abraço nos homens, um beijo em todas as mulheres.